Você vai estudar administração geral. Primeira coisa que você tem que saber é o que é administração. Perfeito. O que é administração? Primeira informação importante. Não existe uma única forma de conceituarmos a administração. Existem diversas formas. Ou seja, você pode dizer administração é uma ciência, administração é uma tecnologia, administração é uma arte. Então você pode dar diferentes conceitos de administração. Para fins de concurso público, que é o que nos interessa, você tem que saber que a gente conceitua a administração de 3 formas. Então, anota aí. Conselho de administração pode assumir em concursos 3 formas. Primeira forma é o que a gente chama de conceito etimológico. O conceito a partir da etimologia, ou seja, da origem da palavra administração. Então, essa é a primeira forma que você tem que saber. A partir da etimologia, administração significa função que se exerce sob supervisão de alguém. Né? E aí você fica, poxa, como assim? Administração é uma função que se exerce sob supervisão de alguém? Sim, né? Etimologicamente, ou seja, na origem da palavra, é esse o significado de administração, que vem do ad mais minister. A gente já vai anotar isso, eu só quero que você preste atenção nesse momento. Então vem dessas 2 palavrinhas do latim, ad mais minister, que significa função que se exerce sob supervisão de alguém. Qual é a ideia? Por que a administração, a palavrinha administração, surgiu dessa forma? Porque nós tínhamos ali a figura do dono do capital, a pessoa que tinha o dinheiro, um grande proprietário de terra, por exemplo. Só que ele sozinho não conseguia administrar todo o dinheiro que ele tem. Então o que ele faz? Ele chama aí e delega essa responsabilidade para a figura do administrador. Então, quem seria o administrador? Seria aquele que recebe a incumbência de gerir os recursos do dono do capital. Então, é por isso que uma das formas de conceituar a administração é a partir da sua etimologia, das 2 palavrinhas ad mais minister. Então, anota aí no seu caderno. Conceito etimológico de administração vem dessas 2 palavrinhas, ad mais minister, que significa subordinação ou obediência. Ou seja, a administração, à luz do seu conceito etimológico, é a função que se desenvolve sob o comando de outro ou uma atividade que se recebe por delegação. Perfeito? Essa é a primeira forma de conceituar a administração, mas não é a única. Lembra que eu falei que são 3 formas importantes que você tem que saber para fins de concurso? A segunda forma que a gente conceitua a administração é a partir daquilo que ela faz. Então, a gente pode conceituar a administração a partir daquilo que ela faz, que são as chamadas funções administrativas. Né? Inclusive, aparece aí no seu edital da Cefaz, aparece funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle. Então, a segunda forma de conceituarmos a administração é o chamado conceito objetivo, ou o conceito de administração como processo, que de maneira prática significa dizer que a administração é aquilo que ela faz. E como você identifica esse conceito? Você vai encontrar justamente as funções administrativas, dizendo assim, a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então anota no seu caderno a segunda forma que nós podemos conceituar a administração enquanto objetivo ou enquanto processo, que foi o conceito desenvolvido originalmente por esse cara aqui, Henri Fayol. Henri Fayol, gente, a gente vai falar bastante sobre ele também quando estudarmos outro tópico do seu edital, o tópico chamado Teoria Geral da Administração. Sabe por quê? Porque esse Henri Fayol ele foi um engenheiro francês que deu contribuições muito importantes para a ciência da administração. Então, a gente vai falar bastante sobre ele em outras aulas. Mas, nesse momento, o que você tem que saber? Que foi Henri Fayol o primeiro autor a desenvolver esse conceito de administração enquanto processo. Ou seja, ele foi o primeiro a dizer, olha, a administração faz isso. Ele foi o primeiro a traçar as funções administrativas. Então, anota aí no seu caderno que o conceito objetivo de administração foi desenvolvido por Henri Fayol, e ele sempre vai ter essa estrutura, ele vai descrever aqui um conjunto de funções administrativas, normalmente planejamento, organização, direção e controle, e vai dizer que a administração é, então, planejar, organizar, dirigir e controlar para alcançar objetivos da organização. Então, é muito comum conceituarmos a administração dessa forma. Essa, na verdade, é a maneira mais popular de conceituarmos a administração.
Então já aprendemos duas formas de conceituar a administração. Falta apenas uma. Qual é essa forma? Ora, pensa comigo. Né? Já aprendemos conceito etimológico e conceito de administração como processo. Tem um autor que ele é muito interessante. Ele se chama Henry Mitzberg. O que ele fez? Ele é um autor, né, administrador, executivo. Né, ele fez diversas pesquisas influentes, né, para a administração. Dentre essas pesquisas, ele também trouxe um conceito de administração muito interessante. Ele acompanhou o dia a dia de diversos executivos de diversas empresas. E aí ele chegou à seguinte conclusão. Ele falou, olha, a administração, na verdade, é uma mistura. Não é uma coisa só. Não é só uma ciência. Não é só uma ciência. Tem um pouco de arte também. E tem um pouco de tecnologia envolvida. Então, Henry Mitzberg, ele vem dizer, olha, a administração é uma mistura de arte, de ciência e de tecnologia. E aí talvez você fique confuso. Oxe, que história é essa, Marcelo? Que a administração não é ciência, não é arte, não é tecnologia, é uma mistura dos três. É exatamente isso. Sabe por quê? Qual foi o raciocínio de Mitzberg? Ele pensou assim, olha, a administração é sim uma ciência. Por quê? Porque ela segue o método científico, ela desenvolve conhecimentos científicos, ela vai a campo, entende a realidade, mensura essa realidade de uma forma científica. Então ela sim traz conhecimentos científicos. Só que não é só ciência. Por que não é só ciência? Porque esse conhecimento de nada serve para a administração se ele não puder ser aplicado para melhorar a performance das empresas. Então, a administração não é só ciência. Por quê? Porque ela transforma esse conhecimento científico em prática por meio das tecnologias. Então a administração também tem um pouco de tecnologia. E aqui eu falo tecnologia no sentido de instrumento que eu utilizo para transformar um conhecimento teórico em prática, tá? Como isso acontece na administração? Por meio de ferramentas. A gente vai estudar bastante ainda ferramentas, porque consta lá no seu edital enfoque da qualidade. No edital da Cefaz consta enfoque da qualidade. Então a gente vai estudar muitas ferramentas da qualidade. Então a administração ela utiliza ferramentas que aqui são denominadas como tecnologias para transformar esse conhecimento teórico em prática, para transformar esse conhecimento teórico em performance para empresas, para gerir melhor as empresas. É essa a ideia. E aí ele diz mais, mas a administração também tem um pouco de arte. Por quê? Porque depende muito da figura do administrador, depende muito da intuição dele, da experiência dele. Não basta que ele tenha um conhecimento científico, não basta que ele utilize ali as ferramentas, as tecnologias, se ele não tiver intuição e experiência para saber interpretar a realidade da empresa dele, entender o que está acontecendo na empresa dele, para aí sim aplicar essa administração. Então anota aí no seu caderno que a terceira forma de nós conceituarmos a administração é como arte, tecnologia e ciência, que foi a forma desenvolvida por Henry Mitzberg. Então a administração, segundo Mitzberg, seria uma mistura entre arte, tecnologia e ciência. Perfeito? Vamos aqui começar a esquentar os motores fazendo uma questãozinha. Consulplan, Prefeitura de Patos, agente 2015. As organizações estão em todos os lugares. A sociedade moderna jamais teria alcançado o nível atual de estruturação sem a contribuição da ciência da administração no desenvolvimento das empresas, seja nas áreas industrial, comercial, educacional ou agrícola. De fato, a vida das pessoas depende direto ou indiretamente das organizações, desde o dia em que nascem até o dia em que morrem. Sobre o conceito mais amplo de administração, assinale a alternativa correta. Vamos ver. Alternativa A. Garantir que a empresa consiga atingir o resultado financeiro esperado em determinado período. Gente, é assim que a gente conceitua a administração? Não, né? Nós vimos que temos 3 formas de conceituar a administração. A alternativa A ela não descreve nenhuma dessas formas, então está errada. Vamos ver a B. Controlar os recursos materiais, garantindo a sua integridade e o seu correto acondicionamento adequado nos estoques. Ora, a administração não serve só para gerir recursos materiais, gere também recursos financeiros, né, direciona pessoas, então não é só isso. Vamos ver a C. Gerenciar pessoas no ambiente organizacional, cuidando para que elas consigam atingir os objetivos anteriormente planejados. Será que é só para gerenciar pessoas? Não, falamos sobre isso, né? Tem recurso material, tem recurso financeiro,
Então, a alternativa C também está errada. Vamos ver a D. Significa a condução racional das atividades organizacionais e trata do planejamento, direção e controle das funções da organização. Olha aqui, ele descrevendo as funções administrativas. Então, ele está fazendo o quê? Ele está adotando o conceito de administração enquanto processo, que foi aquele conceito que a gente falou, que é o mais comum, tá, gente? A forma mais popular de conceituar a administração é a forma de administração enquanto processo, o conceito objetivo de administração. Então, ele sempre vai falar planejamento, organização, direção e controle para alcançar, para ajudar organizações a atingirem os seus objetivos, tá bom? Então, gabarito da questão, alternativa D de dado. Mais uma questão, assinale a alternativa que apresenta a palavra que significa a função que se desenvolve sob o comando de outro, ou um serviço que se presta a outro, ou ainda uma atividade que se recebe por delegação de outro. Gente, isso aqui, ó, função que se desenvolve sob o comando de outro, é justamente o conceito etimológico de administração. Conceito etimológico de administração. Então, gabarito da questão, alternativa A. Então, perceba que não basta você saber uma forma de conceituar a administração. A banca pode mudar um pouquinho. Então, você tem que saber aquelas 3 formas que nós aprendemos. A FGV, particularmente, não cobra tanto essa parte mais conceitual de administração, mas você tem que saber por quê, para evitar ser surpreendido lá no dia da sua prova da Cefaz. Beleza? Então, vamos em frente. Mais uma questãozinha. IBFC Docas Administrador 2015, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Baseada nos estudos de a administração é o processo. Gente, quem foi o autor que foi o primeiro a descrever as funções administrativas? Quem foi o autor que se preocupou em dizer o que faz a administração? Lembra lá quem foi o autor que desenvolveu o conceito da administração enquanto processo? Foi aquele engenheiro francês que eu conversei, Henri Fayol. Então aqui, ó, baseada nos estudos de Fayol, não Taylor, Fayol, a administração é o processo de, vamos ver, pesquisar, orçar, direcionar e cortar? Não. Planejar, organizar, dirigir e controlar? Perfeito, é exatamente isso, tá, gente? Tivemos ao longo da história diversas concepções diferentes sobre as funções administrativas. A mais contemporânea, ou seja, a mais recente, é justamente essa que defende que a administração se preocupa com planejamento, organização, direção e controle. O pode ser. Então grava aí, pode ser. Planejamento, organização, direção e controle. Tá bom? Então, gabarito da questão aqui, alternativa C de casa. Belezinha? Gente, conversamos já sobre o conceito de administração, matamos o primeiro tópico do edital. Vamos para o segundo tópico, que é o conceito de organização. Organização é um conceito que está intimamente relacionado com o conceito de administração. Então é importante a gente saber distinguir os dois. Tá? O que é uma organização? Gente, organização é um conjunto de pessoas, recursos e objetivos. Então sempre que eu tiver presente pessoas, recursos e objetivo, eu estarei diante de uma organização. Então pensa aí, será que uma empresa é um exemplo de organização? Pensa aí, uma empresa tem pessoas? Sim, uma empresa tem pessoas, empregados, os diretores, né, o presidente da empresa. Tá. Uma empresa tem recursos? Será que ela tem máquinas e equipamentos? Aí você pensa, pô, tem máquinas e equipamentos, né, tem toda ali uma mobília. E uma empresa tem objetivos? Sim, uma empresa tem objetivos, né? Objetivo de oferir lucro, né? De ter algum nível de responsabilidade social, né? Favorecer o crescimento ali da empresa e do país. Então, tem sim objetivos. Então, sim, uma empresa é uma organização. Será que um órgão público é uma organização? Aí você faz a mesma pergunta. Poxa, tem pessoas dentro de órgãos públicos? Na Cefaz Amazonas é uma organização? Pensa, na Cefaz tem pessoas? Tem servidores lá. Né? Tem recursos? Sim, tem computadores, máquinas, equipamentos. A Cefaz tem objetivo? Sim, a Cefaz tem aí um papel importante na arrecadação dos tributos, né, que vão financiar todas as políticas públicas. Então, sim, então a Cefaz é um exemplo de organização. Então, organização é um conceito que a gente utiliza para representar todas esses lugares onde nós temos pessoas, recursos e objetivos
reunidos. Empresas, órgãos públicos, ONGs, tudo isso são exemplos de organizações, tá bom? E por que isso é importante? Porque a administração é aplicada justamente dentro das organizações. A administração ela serve para isso, para auxiliar as organizações, ou seja, empresas, órgãos públicos, ONGs, a atingirem seus objetivos. Então, a gente pode dizer que as organizações são o campo de aplicação da administração, ou seja, onde é que eu utilizo a administração? Dentro das organizações. É essa a ideia. Então vem aqui comigo. A organização pode ser conceituada como uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização, torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa, né? Isso é muito interessante, né? Como é que a humanidade conseguiu mandar um foguete para a Lua, né? Será que uma pessoa sozinha conseguiria isso? Não, claro que não conseguiria, né? Então foi preciso reunir pessoas, reunir um conjunto de materiais e aí definir esse objetivo em conjunto para alcançar então a construção de um foguete. Então as organizações elas nos permitiram, enquanto humanidade, alcançar um maior nível de desenvolvimento. E qual é o conceito? Como a gente falou, a organização é um conjunto de pessoas e recursos que trabalham juntos para alcançar um objetivo. Tá bom? Então grava isso aqui, conceito de organização, porque pode sim ser cobrado na sua prova. Então, para a gente esclarecer, gente, diferenciando administração de organização. Vem aqui comigo. Organização é o lugar, o local. A administração é onde é a ciência, a arte que é aplicada dentro das organizações. Então, vamos aqui entender um pouco melhor. Lá em Manaus, eu sou natural de Manaus, né? Então quem está assistindo aí de Manaus vai entender muito bem. Tem um supermercado chamado DB, né? Um supermercado grande lá na cidade chamado DB. Então, o DB é o local. O DB é então uma organização. A administração é aplicada dentro do DB. Eu vou ter lá a figura do presidente do DB, os diretores do DB, que vão aplicar o planejamento, a organização, a direção e o controle para fazer com que o DB atinja os seus objetivos. Então não confunda uma coisa, a organização é o local, o campo de aplicação da administração. A administração é a arte, é a ciência que ajuda as organizações a atingirem seus objetivos. Tá bom? Então, grava aí, apesar de os conceitos de administração e organização parecerem semelhantes, eles não se confundem. Temos de um lado a administração, que busca por meio de suas funções direcionar pessoas e recursos em prol de objetivos comuns. E de outro lado, o local no qual essa função é exercida, que são as organizações. Então, aqui eu tenho a organização, pensa aí no DB, numa empresa qualquer. E dentro dessa empresa eu vou ter os gestores, os supervisores responsáveis por fazer a administração, ou seja, planejar, organizar, dirigir e controlar o DB. Perfeito? Então, belezinha, gente. Vamos avançar, vamos dar mais um passinho no nosso conhecimento. Você tem que saber que nós temos dois tipos de organização. Então, vou anotar aqui, ó, a organização. Ela pode ter dois tipos: organizações formais e organizações informais. Como assim, Marcelo? Gente, organizações formais são aquelas que são constituídas formalmente. Uma empresa, por exemplo, um órgão público, é uma organização formal. Por quê? Porque ela foi planejada, tem normas, regulamentos, tem um conjunto ali de regulamentos que definem o que é quais são as competências, quais são as características daquele órgão público. Então, uma organização formal ela se caracteriza por isso, ela é racionalmente idealizada e planejada. Uma organização informal, por outro lado, ela não. Ela surge de maneira espontânea, a partir da interação das pessoas. Então, um grupo de amigos, por exemplo, da empresa que se reúne na quarta-feira para jogar um futebolzinho, né? Não acontece? Esse é um exemplo de organização informal. Então, por quê? Porque eu não tenho regulamento, eu não tenho norma, eu não tenho nada disso, né? É uma interação espontânea daqueles colegas de trabalho que se reúnem para jogar futebol quarta-feira. Então, lembra aí, tem dois tipos de organização: organização formal e organização informal. A organização formal, ela é racionalmente idealizada
e planejada. A informal, ela surge de maneira espontânea. Por que surge de maneira espontânea? Porque as pessoas dentro da empresa, dentro das organizações, começam a interagir, né? Isso é muito interessante, né? No começo, nos primórdios da administração, os administradores não se preocupavam com as organizações informais, ou seja, eles não se preocupavam com a interação das pessoas dentro das empresas. Por quê? O que é a vida pessoal dela não tem nada a ver aqui com a vida no trabalho, as coisas não se misturam, né? Só que isso se mostrou um engano, né? Tem um experimento muito importante que a gente vai estudar quando eu estiver falando sobre TGA, que é o experimento de Hawthorne, né, que ele mudou essa perspectiva. Por quê? Porque se verificou que a interação social, os laços sociais, eles afetam muito o desempenho da pessoa dentro da organização formal. Ou seja, se você está trabalhando em um ambiente amistoso, né, com os seus colegas de trabalho, são pessoas que se dão bem, né, que conversam, que debatem, que se ajudam, o seu desempenho vai ser maior. Ou seja, a organização informal, ou seja, essas relações aí espontâneas, essa interação social afetam o seu desempenho dentro da empresa, que é a organização formal. Então, por isso, hoje a administração ela se preocupa com os dois, tanto com a organização formal, né, que é aquela que está no organograma, nas normas, nos manuais, quanto a organização informal, que é essa que surge de maneira espontânea, que são as amizades, que são as inimizades que surgem dentro do local de trabalho. Perfeito? Então anota aí. Organizações formais, elas são baseadas em uma divisão racional do trabalho, integração e diferenciação estabelecida com critérios definidos pelos gestores, né? Então, empresas, órgãos públicos, associações, fundações, tudo isso são exemplos de organizações formais. Organizações informais, por outro lado, elas surgem de maneira espontânea, né? Por quê? Porque as pessoas começam a interagir, essas pessoas que ocupam posições na organização formal, elas começam a interagir e aí firmam amizades ou mesmo inimizades, tá bom? Perfeitinho? Vamos ver aqui uma questão. No organograma das entidades públicas ou privadas estão presentes a estrutura organizacional denominada formal, quanto a estrutura caracterizada como informal. Gente, o organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional. Você provavelmente já viu algo assim na sua vida, né? Isso aqui é um exemplo de organograma. Gente, em um organograma vai ter organização informal? Ou seja, vai aparecer aqui quem é amigo de quem? Vai aparecer as amizades? Opa, deixa eu apagar aqui. Vai aparecer as amizades? Vai aparecer as inimizades no organograma? Não, gente, o organograma ele vai refletir apenas a organização formal, quais são os departamentos, né, quais são os setores. Então é isso que o organograma reflete, ele reflete só a organização formal. As amizades, as inimizades, elas não constam no organograma, porque não tem regulamento de amizade, né, não tem uma hierarquia na amizade. Então, aqui está incorreto, por quê? Porque o organograma ele só vai apresentar a estrutura formal e não a estrutura informal. Perfeito? Mais uma questãozinha. A organização informal é o resultado da interação espontânea de seus membros, constituindo-se em uma contrapartida da organização formal que não é capaz de conformar a realidade concreta. Gente, isso aqui está perfeito, né? A organização ela surge de maneira espontânea, a organização informal, ou seja, as pessoas começam a conversar, começam a interagir e aí começam a se relacionar. Então surge de maneira espontânea. E olha o que ele fala em seguida: constituindo-se uma contrapartida da organização formal. Por quê? A organização informal ela surge em decorrência da organização formal, né? Você foi trabalhar, você foi alocado, por exemplo, no setor de contabilidade. Você provavelmente vai ter uma afinidade maior ali com seus colegas do setor de contabilidade, porque você vai ter uma interação diária com eles, né? Então, a organização formal ela acaba influenciando a organização informal, que por sua vez influencia a organização formal. Então existe uma interação. É por isso que ele fala que é uma contrapartida, né? E
Por isso que ele fala também que se você olhar só para a organização formal, você não vai conseguir compreender a realidade, né? E é por isso que a administração ela estuda tanto a organização formal quanto a informal, porque para a gente ter uma compreensão maior da realidade, nós precisamos disso. Perfeito? Então, gabarito certo. Aí vamos avançando mais um pouco, falando sobre as funções da empresa. Toda empresa ela vai ter 5 funções básicas: a função técnica, a função comercial, a função financeira, a função contábil e a função de segurança. E aí, a função administrativa é a responsável por ser o elo entre todas essas funções, né? A função técnica, gente, é destinada aí à produção de bens e serviços. Então, aqui na área técnica, a gente vai estar preocupado com a produção. Vou botar aqui, produção de bens ou serviços, né? Na área comercial, vou estar preocupado com vendas. Na área financeira, eu vou estar preocupado com captação de recursos e uso de recursos financeiros. Na área contábil, eu vou estar preocupado justamente com a contabilidade, né, com registros. Na área de segurança, eu vou estar preocupado com a preservação do bem-estar dos empregados, com a adequação do equipamento também. E a área administrativa ela é responsável por ser o elo, por fazer todas essas funções caminharem bem dentro de uma empresa. Então, são essas as funções que toda empresa tem. Isso já foi cobrado pela FGV. Olha essa questãozinha aqui. As opções a seguir indicam as funções básicas de uma empresa, à exceção de uma. Assinale-a. Alternativa A, função técnica. Função técnica é a função da empresa, ele quer exceção, ou seja, que não é. B, função de segurança. Função de segurança é uma das funções básicas de uma empresa, então não é a nossa alternativa. Alternativa C, funções determinísticas. Opa, isso não é função básica de empresa, então ele quer exceção. Vamos ver, parece nosso gabarito. D, funções contábeis. Funções contábeis é uma das funções básicas da empresa. A alternativa é funções financeiras, também é uma função básica da empresa. Então, o gabarito é mesmo a alternativa C de casa, que fala sobre funções determinísticas. Gente, matamos aí o primeiro tópico do nosso edital, conceito de administração, conceito de organização, né? Não temos muito histórico de cobrança da FGV desses dois tópicos, mas eles são basilares para a compreensão de todos os demais. A partir de agora, nós vamos entrar no nosso segundo tópico de hoje, que é o tópico de níveis hierárquicos. E esse sim é bastante explorado pela FGV, então presta bastante atenção e é bem tranquilinho, bem molezinho de entender, tá bom? O que são os níveis hierárquicos, também chamados de níveis administrativos? Gente, nós já falamos sobre o conceito de organização, né? Conjunto de pessoas, de recursos e objetivos. Belezinha. O que a gente faz quando a gente fala em nível hierárquico, nível administrativo? É como se a gente pegasse uma empresa e dividisse ela em 3 pedacinhos, né? Em 3 estratos, né? O que é isso? Como assim, Marcelo? Que pedacinhos são esses? É como se a gente pegasse a organização e agrupasse as pessoas que têm mais poder dentro da organização, dentro da empresa, e as que têm ali um papel de ligação, né, de pegar as ordens dos chefões e repassar para quem vai executar essas atividades. Então, divide isso também. E aí, no nível mais inferior, eu vou botar as pessoas que vão executar efetivamente as atividades e vão supervisionar a execução das atividades. Então, os níveis hierárquicos nada mais é do que uma forma de a gente separar em 3 pedacinhos uma empresa ou uma organização, tá bom? E que 3 pedacinhos são esses, Marcelo, que você está falando aí? São os níveis que a gente chama de estratégico, tático e operacional. De novo, nível estratégico, tático e operacional. Então a gente pega uma empresa, toda empresa vai ter um nível estratégico, um nível tático e um nível operacional. Aí você me pergunta, beleza, entendi, Marcelo. Toda empresa vai ter então esses 3 níveis. Mas o que caracteriza cada um desses níveis? Como é que eu crio esses níveis? A gente, para criar os níveis, a gente vai olhar para o nível de autoridade, o nível de responsabilidade, né, que as pessoas que fazem parte desse nível vão ter.
Então, quem está no nível estratégico são as pessoas que têm um maior nível de autoridade, são os chefões, são os presidentes, os diretores. Então, anota aí, nível estratégico, aqui eu vou ter a figura dos presidentes da empresa, os diretores, são os chefões, maior nível, vou botar aqui, ó, maior nível de autoridade. Aqui que são chefões. E o que essas pessoas, o que esses chefões vão fazer? Gente, no nível estratégico, esses chefões, eles vão olhar principalmente para o ambiente externo, eles vão olhar para a concorrência, o que está acontecendo no mercado. Então, eles vão ter uma grande interação, anota aí, interação com o ambiente externo. Então, eles vão ver o mercado, concorrência. Além disso, eles vão focar muito no longo prazo. Eles vão se preocupar, gente, com longo prazo, com a sustentabilidade da empresa, com que a empresa consiga crescer no longo prazo, né? Então, eles vão estar olhando sempre para o mercado, sempre com esse foco no longo prazo, e as suas decisões vão afetar toda a empresa. Então, anota isso também. Aqui, as decisões do nível estratégico, vou botar aqui, afetam toda a empresa. Então, essas são as características centrais do nível estratégico. No nível tático, quem está no nível tático? Gente, nível tático vai ser composto pelas pessoas que são responsáveis ali pela ligação, pelo meio de campo, né? Que é, normalmente, na maior parte das empresas, é o papel exercido pelos gerentes. Então, anota aí. Gerentes. São gerentes que representam o nível tático. E o que vai acontecer aqui no nível tático? Aqui nós vamos ter uma preocupação com decisões que afetam o médio prazo e não mais o longo prazo, e afetam departamentos, setores específicos. Então, o gerente, por exemplo, de recursos humanos, de gestão de pessoas, ele vai tomar decisões que vão afetar só a área de gestão de pessoas. Ele não vai tomar decisões que afetam toda a empresa, né? O presidente da empresa, sim, né? Então, nível estratégico, decisões afetam toda a empresa. Nível tático está associado ali com a figura de algum gerente que vai tomar decisões de médio prazo que afetam um departamento específico. Perfeito? No nível operacional, por fim, nós temos a figura... volta. Nós temos a figura dos supervisores, que vão tomar decisões de curto prazo associado à execução de atividades, ter uma preocupação muito grande com rotina de trabalho. Então, é esse o foco dos supervisores. Os supervisores vão ficar olhando ali os operários fazerem a execução efetiva das atividades. Então, os supervisores eles têm esse foco no curto prazo, na supervisão da execução das atividades. Perfeito? E por fim, né, em alguns livros de administração você ainda vai fazer referência ao chamado nível não administrativo, que é ocupado, né, pelos operários, que são as pessoas que efetivamente executam a atividade. Então, os supervisores eles supervisionam a execução e os operários são aqueles que efetivamente fazem as atividades, né? Por exemplo, dentro da minha organização, eu sou auditor do Estado, eu trabalho dentro da Controladoria do Estado do Mato Grosso. Dentro da minha organização, eu integro o nível não administrativo. Por quê? Eu sou responsável pela execução de auditorias, né? Eu não ocupo um cargo de gestão, um cargo de administração.
E por que, Marcelo, você não ocupa um cargo de gestão? Porque pensa aí, o que é gestão, o que é administração? Eu tenho que planejar, organizar, dirigir e controlar. Né? Eu executo auditorias, eu não planejo, eu não distribuo o trabalho. Quem vai fazer isso? É o meu supervisor, meu superintendente. Ele que vai falar, olha, Marcelo, faz esse trabalho aqui com o Alcimar, faz essa auditoria aqui com o Alcimar. Então, ele que distribui as tarefas, ele que acompanha a execução. Então, perceba, o nível não administrativo é aquele nível em que eu não tenho a presença de todas as funções administrativas. Então, não faz parte da administração. A administração não se preocupa com esse nível. Por quê? Porque eu não tenho a presença de todas as funções administrativas. Tá bom? É essa a ideia. Então, são essas características que a FGV gosta de cobrar. Vamos fazer questões para você fixar esse conteúdo. Olha essa questão aqui, PM Ceará Soldado 2021. Ao analisar a estrutura de uma organização típica, é possível identificar a existência de 3 níveis hierárquicos: o tático, o operacional e o estratégico. Sabendo que cada um desses níveis é responsável por funções específicas na estrutura organizacional, o nível operacional tem foco essencialmente no longo prazo? Não, gente. Nível operacional tem foco no curto prazo, médio prazo, curto prazo. E no ambiente externo? Opa, nada disso. Quem tem foco no ambiente externo? Aqui, ambiente externo é nível estratégico. Então, misturou as coisas. Curto prazo e em tarefas. Perfeito. Gabarito da questão, alternativa é. Mais uma questão. FGV, Câmara Municipal de Aracaju, assistente 2021. As atividades de uma organização estão associadas a diferentes âmbitos de complexidade, sendo as do nível operacional focadas em, de novo, questão aí recente sobre nível operacional. O foco do nível operacional, alternativa A, tarefas e atividades específicas. Opa, parece que já temos aqui o gabarito, né? Vamos analisar. B, alcance global da organização e definições genéricas? Não, gente. Essas são características do nível estratégico. Vamos ver C. Relacionamento de longo prazo. Longo prazo é o quê? Característica ali do nível estratégico. Não é nível operacional, então está errado. D. Sistemas abertos com interação entre ambiente externo e interno. Gente, foco no ambiente externo é muito próprio do nível estratégico e não do nível operacional. Alternativa E. Unidades funcionais relacionadas às áreas de finanças, recursos humanos, produção e marketing. Opa, falou aqui em departamento, em setor. Isso aqui é nível tático e não nível operacional. Aqui o nível operacional é mesmo a alternativa A. Perfeito? Gabarito alternativa A, então. Vamos em frente, mais uma questãozinha. FGV TJ Ceará Técnico 2019. Após ingressar no Poder Judiciário, Ícaro iniciou seus trabalhos assessorando o gestor no planejamento e execução de tarefas rotineiras comuns em seu departamento. Ícaro e seu chefe são responsáveis pela definição de procedimentos e processos específicos de curto prazo. Ícaro e seu gestor encontram-se no nível, gente, falou em tarefa, falou em atividade específica, falou em curto prazo, a gente está no nível operacional, não tem que ter dúvida. Nível operacional, gabarito, portanto, alternativa D de dado. Mais uma questãozinha, Quadrix CPA Administrador 2019. As atividades de administração e gestão estão sempre circunscritas ao presidente ou diretores da organização. Gente, sempre circunscritas, ou seja, estão sempre restringidas aí, estão sempre presentes ali só para presidentes e diretores. Será que é verdade? Será que só presidente e diretor faz administração? E aí? Falamos já sobre isso, né? Falamos que não, né? Além do presidente, além dos diretores que estão no nível estratégico, nós temos ali no nível tático, nós temos os gerentes, nós temos também no nível operacional os supervisores. Então, supervisores e gerentes também fazem parte da administração, né? Eles também exercem as funções administrativas. Então, isso aqui está errado, não está circunscrita sempre, né? Então, gabarito aqui está errado.